esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir sua mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros homens, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes do casamento por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a liturgia desta sexta-feira toca num tema que desagrada ao mundo moderno. E me perdoe a franqueza, o padre não tem compromisso com ninguém, a não ser com o próprio Cristo. Fiz um juramento solene antes de receber minha ordenação diaconal, de ensinar somente a fé católica, não ensinar nenhuma outra opinião pessoal, nenhuma outra ideia, teoria, teologia. Depois de ter feito esse juramento, no dia em que fui admitido às Sagradas Ordens, diante do representante do bispo, no dia da minha ordenação diaconal, recebi uma ordem. O bispo me deu o evangelho, César estava lá, acho que Bárbara também. Deve ter se lembrado disso. Entregou em minhas mãos o livro do evangelho e disse: diácono Filipe, crês naquilo que leres, ensina aquilo que creres e procura praticar o que ensinares. Por que eu digo isso? Porque tem algumas pessoas que podem se escandalizar do que é dito hoje e o que é ensinado pela igreja porque recebeu do seu Criador. Porque hoje em dia, quando nós falamos de família, meus irmãos e irmãs, nós estamos desagradando muita gente. E podemos inclusive desagradar a nós mesmos. Porque hoje em dia, família já não é mais valorizada no mundo contemporâneo. Amigos, dinheiro, bens, tudo é colocado no lugar da família. A família foi deixada de lado. E interessante o movimento, né? Porque hoje Jesus nos apresenta os sacramentos do serviço, a saber, o matrimônio e a ordem. A causa de ambos é a mesma, o amor. Mas o mundo de hoje, por que eu falo que é interessante o movimento? Porque Jesus fala do matrimônio e depois fala do celibato. Mas o mundo de hoje quer viver sem matrimônio. Quanto menos puder se casar, melhor. O casamento é tido como uma praga, como um mal que deve ser banido. E olha para nós padres e fala assim: vocês devem se casar. O problema aqui não é o matrimônio e nem o celibato. O problema é que o mundo de hoje
não consegue mais olhar para a pureza, não consegue ver mais a castidade como um dom. Porque tanto para ser casado quanto para ser celibatário é indispensável a virtude da castidade. O que é a castidade? Não é simplesmente abster-se do ato sexual. A castidade é uma fidelidade ao seu estado de vida. Se alguém é casado, exige-se a castidade mantendo relação sexual apenas com o seu cônjuge. Se alguém é celibatário, aí a castidade ela é entendida como, de fato, abster-se de ter relação sexual com alguém. Hoje, o sexo ocupou o lugar da felicidade. Para ser feliz, tem que se praticar sexo na concepção do mundo. E interessante, um pouco disso já estava na mentalidade dos discípulos. O versículo 10 do Evangelho de hoje nos fala assim: quando Jesus apresenta o que é o matrimônio, os seus discípulos disseram assim: se assim é a situação do homem, é melhor que não se case. Se for para ser fiel a uma mulher só por toda a vida, não puder trocar uma de 60 por duas de 30, se eu não puder, cada hora que eu tiver vontade, pular a cerca, é melhor ficar sozinho. No entanto, não é isso que Jesus nos apresenta. O matrimônio, meus irmãos e irmãs, ele é fruto do amor. O homem não foi feito para não amar. Fomos criados para dar amor. E o nosso amor, meus irmãos e irmãs, brota de uma experiência profunda que fazemos com o amor de Deus. Por isso o profeta Ezequiel nos recorda que Deus nos promete uma aliança. E Deus sabe muito bem que esta aliança vai ser cumprida só da parte dele. Porque nós somos possíveis de quebrá-la. E ainda quando quebramos a aliança com Deus, Ele diz: quando eu te houver perdoado de tudo o que fizeres, firmarei uma aliança eterna contigo. Esse Deus não se cansa de perdoar. Muito pelo contrário. Quando fomos perdoados de tudo o que fizemos ou poderíamos fazer na cruz, Ele nos firmou uma aliança. Daí nasce, meus irmãos e irmãs, a medida do nosso amor. Aqui então nós precisamos entender uma coisa: o matrimônio e o celibato não nasce de uma escolha meramente humana, nasce de uma resposta ao amor de Deus. Não existe um casamento que vai para frente se a medida do amor dos cônjuges não for a medida do amor de Cristo. Porque mais cedo ou mais tarde, os limites de um e dos outros começam a se despontar. A saúde e o vigor do corpo começam a enfraquecer. E se não for por amor, tal como Cristo nos ama, a coisa dissolve-se, vai em ruínas. O casamento, segundo a concepção de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma união entre dois seres, entre duas pessoas, que se dispõem a amá-lo, amando-se mutuamente, dando a vida um pelo outro, como nos recorda o apóstolo Paulo, tal como Cristo nos amou e deu a vida por sua igreja. É por isso que Jesus fica escandalizado com a pergunta que os fariseus fazem. E aí, a gente pode divorciar ou não? Jesus volta com eles lá no início. Peraí, vocês que são leitores assíduos da Sagrada Escritura, porque os fariseus eram, nunca leram que lá no início Deus criou homem e mulher e deu-lhes uma ordem que deixasse pai e mãe a se unirem e formarem uma só carne? Aqui nós vemos, meus irmãos, que Jesus pega aquilo que é meramente humano e eleva a uma dignidade maior. O sacramento, ou melhor, o matrimônio se torna agora sacramento, porque nós não conseguimos amar ninguém com este amor perfeito e por toda a vida, se não for por uma graça que o Cristo nos concede. Aí Jesus mostra que esta união é um modelo para a vida matrimonial. Se alguém se escolhe
escolhe se casar, tem de estar consciente, meus irmãos e irmãs, que a outra pessoa ao qual é objeto exclusivo do seu amor, ela é para você carne da sua carne, companheiro inseparável. Primeiro, desculpa o padre agora fazer uma sessão de franqueza, ninguém é obrigado a casar-se. E ninguém o obrigou a casar com a pessoa que você escolheu. É por isso que existe um namoro, para que vocês se conheçam mutuamente. Conheçam não somente as virtudes, mas também as sombras. Porque, meus irmãos e irmãs, aquela história assim, depois casar que muda, de fato muda para pior. Porque as coisas se cristalizam. Ninguém muda, a não ser se for uma graça muito extraordinária. E aí, meus irmãos e irmãs, o casamento não pode ser para nós um passatempo. Jesus já nos adverte isso logo de cara. Se não der certo, separa. Não, eu me caso. Alguém se casa porque olha para outra pessoa e vê nele o rosto de Deus. Vê no outro a justa medida para se tornar melhor. E vê a oportunidade de, com o seu modo de ser, ajudar o outro a ser melhor. Isso é um matrimônio. Por isso o matrimônio não tem fim, apenas com a morte. Porque enquanto houver possibilidade nesta vida, há amor. E o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não se cansa. O amor não desiste. O critério do matrimônio é amar um outro. É amar uma outra pessoa com o mesmo amor que Cristo amou e se entregou à sua igreja. E aí Jesus diz algo interessante, né? Aí não há a possibilidade de não amar. Solteiro não é um estado de vida para sempre. Solteiro é uma fase onde nós ainda não nos comprometemos. O problema hoje é que se coloca o solteiro como um padrão de vida, é porque nós não queremos amar ninguém. Nós queremos que os outros nos amem, mas nós não queremos dar de nós para algo ou para alguém. Muito pelo contrário, o que exige de nós renúncia, o que exige de nós abrir mão das nossas vontades, dos nossos caprichos, nós colocamos de lado. Por isso a família está colocada de lado, o matrimônio já nem entra na conta, e pouco se dispõe a viver uma vida celibatária. Abre parênteses para esclarecer, celibato não é só para padre. Celibato é uma vocação, a qual o padre precisa também ser chamado. Mas há muitas outras formas de ser celibatário. Exemplo César, que está aqui, que não é padre, mas dedicou-se ao celibato. E qual é a causa, por exemplo, de alguém escolher não se unir a uma outra pessoa? É porque quer ter todas? Quer ficar com todos que podem na frente? Não, é o amor. Quem se faz celibatário precisa entender que abre mão de uma vida conjugal, não por egoísmo, mas por um amor exclusivo ao reino dos céus. Vejam, a medida da nossa vida familiar, da nossa vocação ao serviço, é o amor. É por isso que Jesus termina o evangelho ainda duro, dizendo: quem puder entender, entenda. Porque de fato, não basta simplesmente atributos intelectuais para acolhermos a profundidade da vida matrimonial, da vida celibatária, que é a profundidade do amor. Basta boa vontade. Muitos irmãos e irmãs não entendem, não é porque não podem, é porque é mais cômodo. É muito mais fácil eu fingir que não entendo aquilo que Jesus pede de mim, do que aceitar que eu entendo e preciso mudar de vida. A resistência de tantos com a doutrina católica não é com o ensinamento da igreja, é com a dificuldade de ter que abrir mão de si mesmo para seguir o Cristo. Afinal das contas, como disse, somos livres. Ninguém é obrigado a ser cristão, mas Ele mesmo nos propôs a nossa norma de vida. Se alguém quer me seguir,
renuncie a si mesmo. Este é o pré-requisito indispensável para ser cristão. Entender o que o Cristo nos diz não é simplesmente um atributo de estudo, de intelectualidade. É de abertura de coração. Porque exige de nós renúncia de nós mesmos, dos nossos conceitos e dos nossos preconceitos. A renúncia da coisa mais difícil, do nosso egoísmo, ou melhor, do nosso egocentrismo, onde eu sou o centro do mundo, para, abraçando a sua proposta, segui-lo, amando o outro e amando a Ele na pessoa do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Apresentemos então ao Senhor que nos ama e firmou conosco uma aliança, a nossa prece.